Nosso estudo de hoje está no livro de Atos, capítulo 5, versículo 16. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Emmanuel vem tratar na lição 175 do livro Pão Nosso, tratamento de obsessões. A igreja cristã dos primeiros séculos não estagnava às ideias redentoras do Cristo em prataria e esplendores de culto externo. Era viva, cheia de apelos e respostas. Semelhante a ela, o Espiritismo evangélico abre hoje as suas portas benfeitoras a quem sofre e procura caminho salvador. É curioso notar que o trabalho enorme dos espiritistas de agora no socorro às obsessões complexas e dolorosas era da intimidade dos apóstolos. Eles doutrinavam os espíritos perturbados, renovando pelo exemplo e pelo ensino não só os desencarnados sofredores, mas também os médios enfermos, que lhes padeciam as influências. Desde as primeiras horas de tarefa doutrinária, sabe a alma do cristianismo que seres invisíveis menos equilibrados vagueiam no mundo produzindo chagas psíquicas naqueles que lhes recebem a atuação e não desconhecem as exigências do trabalho de conversão e elevação que lhe cabe realizar. Os dogmas religiosos, porém, impediram-lhe o serviço eficiente há muitos séculos. Em plena atualidade, todavia, ressurgem os quadros primitivos da Boa Nova. Entidades espirituais ignorantes e infortunadas adquirem nova luz e roteiro novo nas casas de amor que o espiritismo cristão institui, vencendo preconceitos e percalços de vulto. O tratamento de obsessões, portanto, não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começado nas luminosas mãos de Jesus. O objetivo de Emmanuel com essa lição de hoje não foi apenas falar sobre esse tema, que é um tema tão grave, que é o tema da obsessão, é tão grave, que uma vez eu lendo o livro Instantes da Vida, um livro escrito por Chico Xavier, mas psicografado, né, pelo Chico, através do Humberto de Campos. Foi Humberto de Campos Espírito que escreveu. Logo na primeira lição desse livro, ele relata uma conversa que ele teve com Marilyn Monroe, e que ele fala para Marilyn Monroe: pô, mas para um espírito que se suicidou, você está tão bem. Ela fala: não, eu não me suicidei coisa nenhuma. Pior que eu não posso nem lá me defender, né? Na verdade, eu fui vítima de um processo obsessivo muito grande por conta do meu comportamento sexual ousado para a época, na década de 50, né? E eu, quando acordei e me vi separado do meu corpo, eu até tomei um susto e tal. E eu vou garantir para vocês hoje, quando vocês derem atenção para o estudo da obsessão, vão descobrir que a obsessão é pior do que o pior dos cânceres que existe na Terra. Essa frase, né, é uma frase muito grave, né, e que foi trazida pelo espírito Marilyn Monroe através do Chico Xavier. E o que consiste na obsessão? A obsessão consiste nos espíritos, aqueles que estão desencarnados, que como eles não conseguem agredir a gente fisicamente, a única maneira dele agredir quem está aqui encarnado é através da mente das pessoas. Então eles levam um determinado tempo, mais ou menos um tempo ali razoável, para poder conhecer bem a pessoa e começar a atacar através das suas próprias ideias. Então normalmente a pessoa que está obsediada, ela está sendo atacada principalmente no campo mental, as ideias dela o tempo todo. Então, se ele descobriu que ela tem um ponto fraco, por exemplo, para bebida, para agressividade, para uso de drogas, para sensualidade, ela vai ficar jogando ideias ali o tempo todo para que a pessoa tenha vontade de fazer aquilo cada vez mais, e cada vez que ela faça, ela vai entrando num poço, se destruindo, e ele fica assistindo de longe a sua destruição. Aí você vai ficar pensando: ah, mas tem gente que faz isso, mas por que faz isso? Muitos espíritos fazem isso porque realmente nós, de alguma maneira, aprontamos com ele no meio do caminho, ou simplesmente porque não vão com a nossa cara. Mas, gente, para responder essa pergunta, é só a gente olhar para o ser humano, né? A gente vê o ser humano fazer tanta coisa de maneira gratuita, às vezes não tem essa razão toda de ser, e ele faz umas maldades quando está desencarnado. Ah, poxa, está aqui do meu lado, está me vendo, eu não estou vendo, fica mais fácil até de atuar. Mas, quando a gente estuda a obsessão, principalmente à luz da doutrina espírita, a doutrina espírita fala assim: você quer se precaver contra a obsessão?
O problema todo está em você. A brecha moral que você deixa é onde eles vão atacar. A pessoa, quanto menos brecha moral ela tenha, não vai dar motivos para ataque. Então, quando falou isso a primeira vez, falou, então, peraí, ele chegou aqui perto de mim e me estimulou a beber. Eu bebi demais, então... tá, ele estimulou? A culpa dele? Não, a culpa é minha, fui eu que bebi. Se eu não tivesse bebido, eu não teria atendido o apelo dele. Né? Por isso que as perguntas 478 e 479 do Livro dos Espíritos são maravilhosas. Né? Tem gente que tem muito boa vontade, mas nem por conta disso deixa de ser obsediada. Como é que a gente faz para se livrar dessas obsessões? Ele bota cansar-lhes a paciência, deixa eles ver que nada estão conseguindo, que não conseguindo nada, eles se afastam. Aí 479. E a oração ajuda? Ajuda, mas pode acreditar, Deus ajuda mais os que fazem do que aqueles que só se limitam a repetir palavras. Faz a sua parte que vai dar tudo certo. Mas a verdade é que a obsessão ela acontece num campo muito sutil. É uma conquista, eles vêm através da gente, peraí, aqui eu vou ganhar. Eles não vão atacar naquilo que sabe que você já superou. Né? Não tem mais condição nenhuma de fazer aquilo. Aqui não adianta atacar, vou atacar naquilo que ele tem de brecha moral. Esse é o quadro da obsessão, é um quadro que exige muito estudo e a gente até hoje, né, vem procurando estudar porque a gente está sendo vítima o tempo todo de influências de pensamento em cima da gente. E ele vem mostrar para a gente, na verdade, isso era o que já acontecia na época com os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos. Logo depois da morte física aqui do Cristo, que o Cristo parou de ter um contato físico com todo mundo, eles começaram a ter ali, na mansão do caminho, na casa do caminho, né, com Pedro, com Tiago e com aqueles primeiros cristãos, esses tratamentos. Então a pessoa chegava, entre aspas, endemoniada, vamos interpretar aí a palavra demônio, né, como aquele espírito demônio, diabo, capeta, satanás, esses nomes, como espíritos que estão imbuídos de interesses que não são superiores nesse momento. Se parar para traduzir a palavra diabo, vem lá, aquele que é o caluniador, aquele que traz intriga. E essas palavras, na verdade, todas elas não são definitivamente substantivos, elas são adjetivos. Elas estão qualificando alguém de acordo com o comportamento dela. Então, de maneira que todos nós aqui, se a gente está num comportamento de perturbar a vida dos outros, está sendo, entre aspas, diabo nesse momento. Mas aqui a gente usa a palavra, então, os espíritos que estão aqui, obsediando, obsessores nesse momento. E qual é a melhor maneira de fazer o tratamento para eles? Ele vem chamar a atenção. Esse tratamento, ele não é um tratamento excêntrico. Está aqui no último parágrafo. Feito nas casas espíritas. Aliás, ele nem é o único hoje. Hoje tem verdadeiras reuniões aí de desobsessão com outros nomes, é claro, mas acontecendo no seio de outras religiões. Né? Muitas. Aí o pessoal fala, já vi da libertação, enfim, outras reuniões por aí. Mas ele não é uma novidade, ele já acontecia na época. E como é que ele consiste? Ele consiste sim, né? O pessoal vem aqui, através do magnetismo, procurar afastar a influência daquele espírito sobre a pessoa que está encarnada e também orientar o espírito também que está fazendo, mostrar para ele, você tem noção do que você está fazendo com você também? Porque a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. O que você está fazendo com quem está encarnado aqui, daqui a pouco você vai estar encarnado também, vai estar sofrendo a mesma influência, porque é lei de causa e efeito. O que você fez vai voltar para você. A colheita é livre, ou melhor, a semeadura é livre, a colheita você vai colher. Um abraço, não tem como correr disso. Então começa a mostrar, olha o tempo que você perdeu, deixa que ele, naturalmente, pelos males que ele está fazendo, pela lei de causa e efeito, ele vai responder, e não precisa ser você, essa pessoa que vai estar proporcionando justiça, fazendo justiça com as próprias mãos. A gente vai entender isso, né? Cada atitude nossa gera uma reação, e essa lei de ação e reação é uma lei que não tem como fugir dela no universo inteiro. Então começa-se a trabalhar esses conceitos, e até fala com ele, se você parar para ver o estado que essa pessoa, né, se encontra hoje, esse encarnado, vai ser motivo de tanto sofrimento que é mais até você ter pena dele do que ter essa bronca toda. E acaba convencendo, não com argumentos somente, mas principalmente mostrando para o espírito, olha bem a realidade, e tirar ele daquela situação para ele não se comprometer mais, porque de olho em olho por olho, dente por dente, não sobra uma pessoa enxergando, fica todo mundo cego aqui no mundo. Né? Não existe ninguém isento de pecado aqui nesse mundo. Então, esse estudo da obsessão é um estudo muito profundo e não é novidade nas casas espíritas, não é novidade nos círculos cristãos.
e quem começou esse trabalho foram os próprios apóstolos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.